Oi, gente, lembrando que eu faço live de segunda a sexta-feira na Twitch, então pesquisa lá, react_do_lucas, que você vai achar meu perfil, me segue lá e me acompanha de segunda a sexta-feira, das 6 horas até as 9h30 da noite, beleza? Valeu! Oi, gente, e aí, como vocês estão? Tranquilos? Aqui quem fala é o Lucas e bora pra mais React no canal. Peço desculpa aí pela ausência de vídeos, é porque na quarta, quinta-feira da semana passada eu tava mal, fiquei bem resfriado, então esse final de semana eu fiquei bem ruim. Hoje eu já tô melhorzinho aí, não é Covid nem nada, só realmente resfriado. Fiquei bem ruinzinho, mas agora já tô melhor. E bora conferir um vídeo do nosso querido Bruno Bandeira. Spoilers pesados do final de One Piece. Tudo já tinha sido revelado 37 anos atrás. Eu não sei se ele vai falar daquele filme que o cara mangá aqui falou, que é bem parecido com One Piece. Não bem parecido, mas tipo, os universos, as ideias são similares. Não sei se ele vai falar disso ou se ele vai falar de outra coisa. Então, bora conferir o que o Bruno Bandeira preparou. Lembrando, se você já é inscrito, deixa o like. Se você não é inscrito, você se inscreve. E comenta aí outras coisas que você quer que eu confira, porque o One Piece a gente já chegou praticamente no semanal. Então, sei lá, Jojo... Jojo não, Jujutsu Kaisen, Boruto, qualquer coisa, comenta aí que eu vou dar uma olhada, beleza? Então, go! Preparadas, senhoritas e senhores? Então, bora conferir. Spoilers pesados do final de One Piece, tudo já tinha sido revelado 37 anos atrás. Bruno Bandeira, go! E se eu te dissesse que existe uma história envolvendo piratas, uma civilização antiga com tecnologia avançada, um tesouro escondido nessa ilha, uma linhagem com um sobrenome oculto e a história desse reino sendo contada através de cubos de pedras gigantes? Você diria que eu claramente estaria me referindo a One Piece, mas não. Essa é uma história que precede Bora ver. E que foi exibida no ano de 1986, Bora no Japão, ver época em que Ishiro Oda a visão do Bruno. tinha apenas os seus 11 aninhos de idade. Oda só foi publicar o que seria um protótipo do que viria a ser One Piece 10 anos depois, em 1996, o mangá intitulado de Romance Dawn, aos 21 anos de idade. Ou seja, sabendo disso, é natural imaginar que as suas maiores inspirações para a criação do esqueleto principal de One Piece surgiram de obras que ele consumiu durante a sua infância e adolescência. No volume 2 do mangá de One Piece, o Oda revela que sua série de televisão favorita durante a infância foi o anime Vicky o Viking, que serviu de inspiração para o seu fascínio por piratas. Outra grande e maior inspiração para o Oda foi o mangá Dragon Ball, do mestre Akira Toriyama, em especial pelo gênero mecha presente na série e os designs musculosos dos personagens musculosos. Agora, uma terceira possível inspiração para a criação de One Piece pode ter sido o filme O Castelo no Céu, do diretor Hayao Miyazaki. Eu assisti esse filme esses dias e é incrível como, conforme a história avança, você consegue perceber mais e mais elementos centrais que também existem no universo de One Piece, e quando a história entra no seu clímax, é como se você literalmente pudesse se imaginar assistindo ao final de One Piece. Os filmes do Estúdio Ghibli, eles já são muito contemplativos quando se trata do visual, mas nesse caso acaba sendo algo ainda mais imersivo para quem é fã de One Piece. Agora, dependendo do quanto o Oda tenha se inspirado nesse filme, é muito possível que dá pra assistir esse filme live, hein? Se repetir também no anime de One Piece. Então, esse vídeo pode acabar sendo um spoiler gigantesco do que pode acontecer no final de One Piece. Então, assista pela sua conta e risco. Mas se você ficou curioso, lembra de já deixar aquele like aí embaixo e lembrar também de conferir Deixa o like aí, doidão, no canal, e também de estourar o sino de Skype para sempre saber quando tiver vídeo de One Piece novo aqui no canal e já poder vir correndo assistir, combinado? Vamos lá então. O protagonista desse filme se chama Pazu, um garoto que quer ser o rei dos piratas. Não, tô zoando, não é. Ele não quer ser o rei dos piratas. O Pazu é um aprendiz de maquinista nessa história que vive uma vida solitária na sua casa que foi deixada pelos seus pais. Mas pro começo do filme, ele conhece uma garota chamada Cheetah, que é a heroína do filme, né? Como é de praxe dos filmes do Estúdio Ghibli. E que carrega os maiores segredos referentes à sua linhagem e o artefato que foi passado para ela e que era extremamente valioso que ela carregava no seu pescoço, mas a gente vai falar mais dela daqui a pouquinho. O Pazu então conta pra ela que o seu pai, quando era vivo, registrar uma foto de uma ilha que flutuava no céu chamada Laputa, que era dita ser apenas uma lenda.
ラピュタっていう空 Essa é Laputa. Ué, 空に浮いている島。伝説って言われてたけど、僕の父さんは見たんだ。 Na verdade, a pronúncia seria Laputa, né? Mas bom, pelo nome fica complicado, né? Inclusive, ele foi adaptado. O filme, ele literalmente foi adaptado quando foi trazido para o Ocidente por causa disso. Enfim, o seu pai Ué. disse que não havia mais ninguém vivendo naquela ilha e que o lugar estava cheio de Laputa? tesouros, mas ninguém acreditou Laputa nele. Skypiea? O seu pai acabou Ué. morrendo como um mentiroso procurando pela ilha mais uma vez. Mas Pazu acredita que a Ilha do Nossa. Céu seja real e deseja construir parecido com o Nolan. para encontrar Né? Laputa e provar que seu pai dizia a verdade. E só nessa primeira exposição Né? da história, nesse primeiro grande Nolan. diálogo expositivo do filme, a gente já Skypiea. pode traçar vários paralelos com a história de One Piece. Primeiro, o pai do protagonista foi alguém que desejava provar a verdade sobre aquela ilha lendária, o que se assemelha ao Dragon, pai do Luffy, que deseja provar a verdade sobre a história perdida para o mundo, ao mesmo É o tempo Nolan. que se assemelha ainda mais com a história de Mount Blanc Noland, que assim como no filme, descobriu e pisou numa ilha do céu considerada apenas uma lenda, mas morreu como um Que mentiroso dó. sem conseguir provar a sua existência para o mundo. E a própria existência, né, de uma ilha lendária cheia de tesouros. Então a gente já pode começar se perguntando se, por exemplo, Laugh Tale não poderia ser realmente uma ilha do céu, né? Afinal, cada vez mais a gente viu como o arco de Skypiea foi se Será? tornando cada vez mais fundamental, né, para a história, para a gente entender Acho a que não. história do século perdido. Inclusive, o nome da ilha Laputa, bom, carrega uma pronúncia ligeiramente parecida com Lafteiro. Ah, e outra coisa interessante é que, pasmem, o Laputa dublador igual a menino Laugh Pazu Tale? é, na verdade, a mesma dubladora que viria a dar voz ao Luffy Caralho, que da hora. mais de 10 anos depois Que da hora. do anime de One Piece. Coincidência? 僕はパズー。この小屋で一人暮らしをしてるんだ。 É, a voz é mais infantil, né? 行き終わったらあげる決まりなんだ。 Voltando ao filme, tanto o Pazu quanto a Cheetah estão fugindo de um grupo de piratas chamado de Piratas Aéreos, liderado por uma mulher chamada Dora e seus filhos. É basicamente Dora, uma família. a aventureira. O motivo deles serem perseguidos é que a Cheetah carregava uma pedra como um amuleto no seu pescoço, como um colar que continha propriedades mágicas, como ter feito ela própria conseguir flutuar, prestem atenção nessa palavra, e evitado que ela morresse no começo do filme. Essa pedra foi passada de geração em geração pela sua família até chegar nessa garota. Um costume que a gente já viu sendo feito com o chapéu de palha, É verdade. que parece ter existido, né, desde o século perdido e foi sendo passado através das gerações ao longo dos séculos. A diferença é que em One Piece não foi necessariamente sempre dentro da mesma família, mas normalmente entre aqueles que carregavam O o D. sobrenome D. Será que o chapéu de palha também não teria alguma propriedade mágica Acho que não. usa nele? Ou será que é só um símbolo mesmo? que não. Os dois garotos então conversam dentro de uma mina com um velho minerador que já era bem conhecido do menino Pazu, que conhecia muito bem também os minerais dentro daquela mina, né? E aquelas pedras, em particular que eles estavam rodeados ao redor deles, continham vestígios de um mineral chamado Levistone, que Levistone. emitiam um brilho quando provocados, algo que o velho Pomo chamava de a voz das pedras. Coloca escrito aí na tela. Lá vem. Algo que lembra a gente do conceito da voz de todas as coisas em One Piece. Como os animais e objetos podem ser ouvidos por algumas pessoas mais sensitivas. O velho Pomo analisa então o cristal da Cheetah e diz que ele era totalmente feito daquela tal Levistone, que era produzida pelo povo de Laputa e usado para fazer com que a própria ilha pudesse flutuar, que da hora. assim como fez com que ela própria pudesse flutuar também. それででっかい島を空に浮かばしたとな。ラピュタ本当にあったんだね。シータやっぱりあるんだよ。 Com isso, o garoto Pazu fica ainda mais motivado e grita, né, dizendo que vai Vai encontrar Da mesma Laputa. forma que Ué, o Luffy, né, sempre grita que vai ser o rei dos piratas depois que eles saem lá da mina. Enfim, depois desse encontro, Cheetah decide confessar a verdade Nome para Pazu secreto? e revela que sua família tinha um antigo nome secreto que foi passado a cada geração junto do seu amuleto, Ué. que era Lushita Toeru Uru Laputa. ué,
私の家に古い秘密の名前があって、この石を受け継ぐと、私の継いだ名はデュシータトエルウルタペタ。E descobrimos depois Caralho. que Chita era a legítima sucessora da família real de Laputa, onde Ah, princesa. significa rei e Toero significa verdadeiro, ou seja, ela era o Que verdadeiro da hora. rei. Nos mesmos moldes de One Piece, com o sobrenome D tendo sido passado a cada geração, mas o seu significado tendo permanecido oculto e até esquecido, né, com o passar dos séculos. Os dois acabam sendo pegos pelo exército e levados para uma base militar que visualmente até que lembra um pouco a estética das bases de One Piece, especialmente Pior que, né? a nova Lembra mesmo, Marineford, que nova aparece no Marineford. DBZ, que acabou não sendo canonizada pelo Oda depois, mas enfim. Junto do exército que lidera as investigações Salsicha? sobre Laputa, temos também um homem chamado Muska, que segue ordens diretas do governo, e a gente vai descobrir que ele tem os seus próprios interesses nessa história toda e acaba sendo, no fim das contas, o principal antagonista dessa história. Ele mostra pra Chita um robô gigante que havia caído Ué. do céu, que era composto de um material que sequer existia na superfície da Terra e veio a ser o único motivo para que o governo acreditasse que Laputa realmente existia. E aqui temos mais um paralelo com One Piece. Vimos agora no arco de Egghead. Nossa, mas foi o governo muito também recente, velho. tendo meio que posse de um antigo robô soldado inativo mostrado pelo Dr. Vegapunk, que provavelmente pertencia, né, ou já foi até explicitado pra gente que pertencia ao reino antigo e que possuía uma fonte de energia incomparável até mesmo com os dias de hoje. E depois descobrimos que o robô do filme era alimentado também por uma pela fonte pedra. de energia incomparável, que era a pedra Levistone. O robô possuía o mesmo brasão da família real, presente na família de Lushita. Muska revela ainda que Laputa voa devido a um antigo e impressionante conhecimento científico que uma vez controlou toda a Terra com um império do terror. O que não necessariamente é verdade, já que essa é uma tentativa de manipulação do governo, né? Mas acaba sendo algo que fortalece, pelo menos a minha ideia. Século perdido, Em né? One Piece, o antigo reino, com seu tremendo poder, tentou unificar todas as nações do mundo, e Joy Boy, sendo o rei desse mundo, acreditando que dessa forma ele poderia garantir a liberdade para as pessoas e não como uma forma de controle ou um império do terror, mas essa centralização do poder pode ter dado errado de alguma forma e o reino acabou sendo derrotado pela união dos 20 reinos que a gente sabe. E como resposta a esse acontecimento, surgiu a ideia do juramento de que ninguém mais ocuparia o lugar de rei do mundo, Será? simbolizado pela existência do trono vazio em Marijoa, porque o mundo viu que existir um único rei teria resultado em tragédia. Mag retrata muito bem essa tentativa de unificação do mundo e dos povos para evitar os conflitos que sempre aconteciam por causa das diferenças das pessoas. Esse mundo que foi governado pelo rei Salomão, que não queria ser o governante, mas era a pessoa mais pura e recomendada possível para ocupar essa posição, que acaba aceitando. No fim, o rei Salomão acaba sendo traído, é feita uma revolução contra ele e todo o projeto de unificação do mundo falha e eles precisam literalmente passar a viver em outro mundo depois daquilo. Então a gente poderia sim imaginar aqui um cenário onde Imo teria traído Joy Boy e assumido a posição de rei do mundo que antes seria dele, mas tudo isso por trás dos panos, já que a gente viu, né, que o trono que era estar vazio não está exatamente. E todo o período de ascensão até a queda do reino antigo teria sido apagado da história, que teria durado todos aqueles 100 anos que foram apagados. Não se trata de um único evento, mas sim de todo um período da história que teve um começo, meio e fim, que precisou ser apagado, que basicamente constitui a ascensão, a governância e a queda daquele reino antigo. Certo. Tudo aquilo precisava ser apagado. De volta ao reino, enquanto estava presa, Lushita invoca um feitiço ensinado pela sua família, que significa "me ajude a reacender a luz". Eita porra! Isso faz com que aquele robô antigo seja reativado e ajude ela a fugir. Curiosamente, também vimos que o robô presente em Egghead
também foi ativado 400 anos atrás e invadiu a Terra Sagrada de Marijoa, mas acabou ficando sem energia. Então pode ser que ele tenha sido ativado através de algum gatilho específico, como esse que a gente viu no filme. E através desse feitiço, o amuleto de Lushita começa a brilhar, indicando exatamente a direção da localização da Ilha do Céu. E aqui, por mais que o amuleto e o chapéu de palha tenham as suas diferenças óbvias, né? Existe um diálogo muito curioso durante o 12º filme de One Piece, o filme Z, quando o vilão do filme, o Zephyr, pergunta por que aquele chapéu de palha era tão importante para o Luffy, e o Luffy responde dizendo que o chapéu de palha mostrava para ele o caminho para ser o rei dos piratas. Caralho! お前にとって何だっていうのだ。道しるべだ。海賊王になるための。 Óbvio, né, que de forma metafórica, mas ainda assim ambos objetos com o mesmo propósito de certa forma, mostrar o caminho. Mas não é para canônico. os finais. O amuleto acaba ficando nas mãos do vilão Muska, mas os mocinhos agora sabem a direção da Ilha do Céu e começa a corrida final para encontrar Laputa. Pazu e Lushita se unem aos piratas aéreos para tentar recuperar o amuleto enquanto tentam fugir da aeronave do exército. Pazu avista o que ele conhecia como Ninho do Dragão, um fenômeno de nuvens se movendo de forma circular onde estaria localizada a Ilha do Céu que da hora. no seu interior. Lembrando vagamente a Knock-Up Stream em One Piece, basicamente um fenômeno natural que precisa ser superado para você conseguir chegar até uma Ilha do Céu. E o momento em que o grande reino aparece e eles pousam na ilha, é como se a gente como fã de One Piece estivesse vendo a ilha de Laugh Tale bem na nossa frente. Será? Toda a ambientação é maravilhosa, com a natureza tendo se apossado de boa parte da arquitetura daquele lugar, e finalmente a gente vai conhecendo os detalhes daquela ilha e vendo as semelhanças com One Piece. Na parte de cima, por exemplo, da ilha, existe uma árvore gigantesca com raízes que se estendem até a base e por dentro de toda a ilha. E se a gente for comparar com... Isso que parece com isso, antigo, um dá pra pouco. notar algumas árvores, mas nenhuma árvore central gigantesca como essa. Então, nesse caso, a gente poderia comparar melhor com a árvore do conhecimento em Ohara. Isso pelo que a gente descobre que existe no interior daquela ilha. Mas antes, o Pazu e a Lushita, eles são levados por outro daquele robô que eles viram antes, que leva eles até um enorme jardim, onde existia um túmulo com uma mensagem que eles não conseguiam decifrar. Mas eles deduzem que aquele robô protegeu o lugar mesmo depois que a civilização ruiu, similar ao Bartolomeu Kuma, tendo protegido o Thousand Sunny durante o período em que os Chapéus de Palha também ruíram. Em dado momento, o vilão Muska obriga Lushita a ir com ele até o interior da ilha. E o curioso é que, com o amuleto em mãos, eles podem criar passagens secretas, né? E assim, eles chegam até o núcleo de Laputa, onde é possível ver dezenas de blocos gigantes de pedra com informações contidas neles e que se movem como um quebra-cabeça dentro daquele salão. E é dito que todo o conhecimento de Laputa está cristalizado ali. Laputa no Chusu da, Ue no Shiro nado, Galacta ni sugin. Laputa no kawaku wa subete koko ni keshou shite iru no da. Isso lembra vocês alguma coisa? Sim, exatamente os 30 poneglyphs que contam a história do reino antigo Caralho. em One Piece. Sabia que era tanto, os não. Lushita vão ainda mais dentro da ilha, na área sagrada, onde apenas a realeza podia entrar. E dentro daquele salão, rodeado de raízes de árvore, estava a grande fonte de poder de Laputa, um enorme cristal feito de Levistone que esperava o retorno do rei por 700 anos. 見たまえこの巨大な飛行石を。これこそラピュタの力の根源なのだ。 E isso nos lembra a tal fonte de energia citada pelo Dr. Vegapunk, que o reino antigo detinha, que era superior a qualquer coisa que ele conhecia ou conseguisse replicar.
O sonho do Vegapunk, na verdade, foi dito ser conseguir criar uma chama eterna, capaz de gerar energia gratuita para o mundo. Então talvez em One Piece, ao invés da gente ter uma pedra como fonte de energia, teríamos a criação, quem sabe, de um sol artificial, já que o sol é um elemento que conversa melhor com a temática do amanhecer e do deus do sol Nika em One Piece. sentido. Inclusive conversa com o sonho do Vegapunk de criar uma chama eterna, que seria, né, exatamente isso. E como apenas a realeza podia entrar na área sagrada, temos a revelação de que o vilão Muska também tinha um antigo nome secreto. Caralho! Seu nome era Romuska Paro Ururaputa. Tanto ele quanto Lushita eram descendentes da mesma família real, mas que havia se separado em 2 clãs. Isso lembra a gente da rivalidade também, Nossa, pior, né? com o Barba Negra, 2 pessoas que descendem do mesmo sobrenome e que também disputam para ver quem será o rei legítimo nessa história toda. Depois de tomar o controle da ilha, Muska decide mostrar o seu poder bélico daquela ilha, e com o seu comando, os cubos no interior se mexem até formarem uma série de armas no exterior da ilha, que quando disparados, causam uma explosão similar a uma bomba atômica de tão poderosa. Um poder que lembra muito bem o que a gente acredita ser a arma ancestral Uranus, em posse do governo mundial, tendo apagado por completo o reino de Lelouch em One Piece. E aqui vale lembrar como muitas animações japonesas dessa época, né, retratam um cenário parecido com o da Segunda Guerra, e esse filme não é diferente. Depois podemos ver que a Ilha do Céu também continha uma série daquele mesmo robô que o governo tinha posse, que aqui são atirados como se fossem bombas e usados contra o exército e os piratas aéreos. A essa altura da história, o vilão Muska, que trabalhava como um agente do governo, já havia traído o exército e tomado o controle da ilha e queria todo o poder para ele próprio. E se vendo sem muitas opções, a solução de Pazu e Lushita no final do filme foi realizar um feitiço de autodestruição com a pedra, o que desencadeia a destruição de boa parte da base da ilha e a queda dos vilões. Mas a ilha por si só não chega a cair dos céus, ela consegue permanecer flutuando com o cristal intacto. Pra época, a animação... Isso me lembra a profecia de que uma pessoa usando um chapéu de palha destruiria a Ilha dos Tritões. Então, será que o Luffy faria mesmo algo assim se fosse para um bem maior? Sim. Tivesse que, por exemplo, fazer um sacrifício? E não, sacrifício não. De caça ao tesouro, não podia faltar, né, uma recompensa generosa por eles terem descoberto o lugar. Então, sim, eles também descobrem um amontoado de ouro e joias no fim da história e dividem com os piratas aéreos com quem eles fazem amizade. No fim, a gente não descobre muito sobre a civilização daquele reino antigo dentro do filme. Na verdade, fica tudo muito na perspectiva dos personagens principais sobre o que teria acontecido, mas a gente pode tirar algumas informações de outras fontes oficiais para poder refletir sobre o que teria acontecido durante o século perdido. O que sabemos através do livro A Arte do Castelo do Céu, publicado no ano de 2016, foi recente. Foi uma grande civilização tecnológica que prosperou há mais de 700 anos por um povo que fugiu para o céu pelo ódio às guerras na Terra. Nessa época, Lápida era o ápice da tecnologia humana, tendo dominado os céus em uma hegemonia de outros reinos do céu. E isso a gente pode ver na abertura do filme, onde aparecem várias ilhas do céu com diferentes reinos, mas o único com uma tecnologia como a que a gente viu foi o reino de Laputa. No entanto, depois que a civilização atingiu uma altitude muito alta, os laputianos perderam a sua vitalidade e a população declinou gradualmente até que morreram como resultado de uma doença
doença estranha. Sempre tem essas doenças estranhas, né? Que a gente nunca sabe exatamente o que é muito comum em One Piece também. A Ilha do Céu de Laputa, apesar de ser o tema principal do filme de 1986, chegou a aparecer no livro As Viagens de Gulliver, publicado mais de 200 anos antes, em 1726. Caralho! Que serviu, obviamente, de base, né, para o filme do estúdio Ghibli, onde o Gulliver visita a Ilha do Céu governada por um reino dedicado à arte da música e à matemática. E ao visitar a ilha, Gulliver vê a ruína trazida pela busca cega da ciência sem resultados práticos por parte daquele reino. Mas apesar de ser uma versão muito antiga, ainda se aproxima da tentativa, né, do reino antigo em One Piece de explorar a ciência e criar uma fonte de energia como nenhuma outra. Então tivemos piratas, uma ilha do céu escondida, uma caça ao tesouro, uma civilização antiga com tecnologia incomparável, robôs que o Oda adora, né? Uma arma de destruição em massa, pedras que carregam o conhecimento dessa um nome civilização, secreto. um núcleo com energia quase infinita, muita coisa que parece mesmo ter inspirado One Piece nesse filme e que com certeza não foi o único. Mas o que eu posso dizer a vocês é que quando o reino antigo for encontrado em One Piece, que tudo indica que seja a ilha de Laugh Tale, não quer dizer que só os chapéus de palha vão até lá. Na verdade, eu acho muito possível que a gente veja literalmente uma guerra generalizada, assim como nesse filme, onde várias frentes tentam descobrir a história do século perdido e tentar encontrar o tesouro One Piece, mas que conforme os personagens eles adentram na ilha, só algumas pessoas, como faz sentido, né, consigam acessar determinadas áreas, assim como no filme somente a realeza podia acessar a área sagrada, não por uma questão mágica ou de destino, não né? sei. Puramente uma questão tecnológica da própria ilha. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Eu quero saber a opinião. É que eu pensei uma coisa e vou falar agora, obviamente. Será que faz sentido? Será que não faz? Eu quero muito ler a opinião e a contribuição de vocês nos comentários. E se você gostou do vídeo, ficou até o final, eu tenho certeza que você curtiu, então deixa o like, lembra de se inscrever no canal mais uma vez e de ativar o sininho para sempre saber quando tiver vídeo novo. E os últimos vídeos que foram lançados aqui no canal sobre o universo de One Piece vão aparecer na tela agora para você poder ir lá assistir, beleza? Até a próxima. Beijo. Tchau. Tchau. Então, acho que na verdade sobre esse último ponto que ele falou sobre toda essa guerra que provavelmente vai acontecer em volta ali de Laugh Tale, ou próximo a Laugh Tale, e só os D terem acesso ao One Piece, entra em contraponto com a cena do próprio Gold Roger olhando, apesar que a gente não sabe se ele estava olhando pro One Piece, mas pode ser que sim. Ele olha e aí mostra também a tripulação olhando, e todo mundo ri. E eu acho que nem todos ali eram D, pelo menos na minha humilde opinião. Então, é difícil, velho. Obviamente, eu acredito que o Oda ele se inspirou. Essa foi uma das obras que muito provavelmente ele se inspirou, porque tem coisas que são muito parecidas. A questão da Ilha do Céu, as pedras que revelam segredos, o nome ali, que tipo, um nome oculto. Que, mano, tem muita coisa que faz muito sentido, tá ligado? Realmente muito sentido. Obviamente, o decorrer da história é bem diferente, né? A busca do rapaz ali era a Laputa e o Luffy quer ser rei dos piratas. Mas provavelmente essa história deve ter ajudado, sim, o nosso querido Oda a poder bolar ainda mais o mundo complexo de One Piece. Até porque a gente tá falando de um... a gente tá falando de um filme que deve ter lá, sei lá, 1h30, 2 horas, a One Piece, que a gente já tá, sei lá, no episódio 1060. Então são completamente diferentes. Então ele ter pegado inspirações nesse filme é muito provável, mas obviamente o Oda fez um negócio muito mais complexo e detalhado e, tipo, ambicioso, grande. E realmente, tipo, a questão do século perdido e o One Piece são 2 dos maiores mistérios da série. Então, provavelmente pode ser que o mundo de One Piece seja um mundo pós-apocalíptico, porque no século perdido era uma civilização tecnológica que, após ser derrotada pelas 20 nações, eles passaram a não ter essa tecnologia, então eles regrediram, e dessa forma a gente tem gente lutando com machado, mas da mesma forma a gente tem gente lutando com arma, a gente tem robô com laser, e a gente tem barco de madeira, sendo que era pra ter, sei lá, barco de metal que voava. Mano, é muita coisa, tipo, misteriosa em One Piece. Obviamente, a gente tem o próprio One Piece, que será que é, tipo, uma fonte de energia eterna, que é o que o nosso querido Vegapunk quer?
Pelo menos ele deseja, né? Então será que tipo, o One Piece seria isso? Mas se for, como que o Luffy vai usar? Será que o Luffy usaria o One Piece para gerar energia para todo mundo e o mundo seria feliz e contemplado com essa energia? Não sei, velho. Não sei, porque realmente é muito mistério, mas obviamente teremos que esperar o final de One Piece, que muito provavelmente está muito próximo a saber todos esses mistérios. Ou será que o nosso querido Oda não vai revelar tudo isso? Acredito que sim. Acredito que ele vai revelar tudo que a gente sempre quis saber. Beleza? Então é isso. Lembrando que segundo o link na descrição, o link do nosso querido Guto Madeira. Se você puder deixar um like lá no vídeo dele, deixar um like aqui no meu vídeo Melhor dos Mundos. Beleza? Então é isso. Muito obrigado. Valeu, falou. E até o próximo vídeo.